cessar, eterno não tem fim. Quão grande és o Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Jesus que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia! Glória a Deus! Espírito de Deus! Aleluia! Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Oh meu Deus, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim.
esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir nesse mundo, deixa-me. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revertido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transformando. Estou pronto para subir nesse mundo, deixa-me. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Estou pronto para subir nesse mundo, deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Vejo os céus abertos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amados, eu quero cumprimentar os irmãos papados do Senhor Jesus Cristo, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Amados, hoje nós vamos estar estudando sobre o arrebatamento da igreja, amém? Mas antes, nosso irmão presbítero Tiago vai estar ministrando em nome de Jesus Cristo. Mas antes, irmãos, a gente está aos poucos, há tanto tempo que a gente quer, mesmo antes dessa pandemia, há uns 2 anos atrás, acho que uns 2 anos, ou um ano e meio mais ou menos, a gente já vinha programando para poder fazer um sistema de instalação de câmeras para poder fazer as filmagens dos cultos, amém? Louvado seja Deus. Nós já praticamente começamos já a iniciar o processo, o nosso irmão Robson, ele trabalha justamente com isso, com instalação de câmeras e coisas. Jesus enviou ele para cá para dar uma ajudinha para a gente, Louvado seja o nome do Senhor. E eu comprei aquela mesa ali, praticamente onde vai ficar instalado o computador, onde vai estar comandando as câmeras, que vai estar filmando o culto, provavelmente deve ficar naquele cantinho ali, a gente vai aproveitar aquele cantinho ali debaixo da escada ali para poder fazer isso, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, os irmãos que puderem, esteja nos ajudando, com certeza, nos ajude em oração, contribuindo, da maneira que você conseguir, com certeza Deus estará te abençoando de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, amém? Computador, praticamente eu tinha um computador que estava parado lá em casa, e praticamente o computador nós já temos, ele não está muito bom não, Robson? Mas em nome de Jesus nós vamos dar um jeito de dar uma melhorada dele com o passar do tempo. Nós precisamos mesmo de comprar uma câmera boa, mas uma câmera boa, boa, é acima de R$700 por aí, nós vamos comprar uma câmera boa. Mas com o passar do tempo isso tudo vai ser ajustado. Enquanto isso, nosso irmão Robson disse que vai emprestar uma câmera para a gente, vai emprestar uma câmera. Se a gente fosse entrar em contato com outra pessoa,
né, e fora talvez cobraria para a gente fazer um sistema desse, né, de 5 mil reais para lá, né? Mas o nosso irmão Robson está fazendo um preço camarada para a gente aí, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Amados, nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão presbítero Tiago, amém, vai estar ministrando, né, o estudo nesta hora para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos têm a liberdade para adorar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Pode ser, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito Aleluia. seja Deus. Queridos, nessa oportunidade nós vamos estudar nesta manhã sobre lição número 5, o arrebatamento da igreja. Acredito que essa lição vai ser uma lição fácil, né? Porque já é um tema que nós já estamos mais familiarizados, tendo em vista também a situação que o mundo está, né? A situação de pandemia. Inclusive nesses últimos dias começou a se falar muito, né, de temas com viés escatológico. Então, por isso acredito que vai ser bem fácil essa lição. Tá bom, irmãos? Então, nós vamos dar início aqui. Eu quero fazer uma oração antes de nós começarmos. Senhor, nesta manhã, nós estamos aqui em sua casa para podermos te adorar, ó Deus, e para podermos aprender da sua palavra. Ó Deus querido, que nesta manhã, como o teu servo já pediu, eu quero reforçar o pedido, pedir ao Senhor novamente, ó Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para nós podermos entender a sua palavra. Usa-nos, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, então nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja. E para nós podermos introduzir, a temática em foco é: o arrebatamento é o evento mais aguardado pela igreja do Senhor. Nós ansiamos pelo ressoar da última trombeta, para que enfim possamos estar com o Senhor eternamente. A leitura bíblica em classe vai ser 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, nós iremos até o versículo 18. Então, como comumente nós já fazemos, irmãos, vamos fazer outra vez, né? Um lê um versículo e o outro lê o outro. Vou começar com o 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dorme, Deus se tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão com ele. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Nosso objetivo geral é apresentar a lição, por objetivo apresentar os dados gerais que são relacionados ao arrebatamento da igreja. Apresentaremos os aspectos gerais do princípio das dores, demonstrando que o que estamos vivendo ainda não é a grande tribulação, bem como discutiremos sobre os sinais dos tempos, atingiremos os objetivos gerais, segundo os seguintes objetivos específicos. Primeiro objetivo, nós vamos discutir sobre o princípio das dores, apresentando a sua distinção
da grande tribulação. Tem pessoas que confundem, né? Pensam que o princípio das dores já seja a grande tribulação. Segundo, apresentar os sinais dos tempos, refletindo com eles como eles preparam o terreno para a aparição do anticristo. E terceiro, trabalhar os aspectos gerais do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Introdução. Brevemente, um grande evento acontecerá. Esse evento ele será noticiado por todos os veículos de comunicação, bem como será grandemente comentado em todas as redes sociais. Esse evento é o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. É interessante, né, que aqui o autor da lição, ele introduz uma nota de fé, né? Então, igual o autor, nós também cremos que realmente, brevemente, acontecerá esse evento, a qual será o arrebatamento da igreja, e que, se possivelmente a internet estiver funcionando, vai realmente ser noticiada em todos os canais da internet por aí. Não só na internet, como também na TV, nos jornais, e todo canto onde se puder propagar informação, vai ser noticiado que um povo desapareceu. A palavra arrebatamento, irmãos, ela significa arrancar rapidamente, e o mesmo que arrancar com força, e abrangerá apenas os salvos em Cristo em todas as gerações. Por que dizem todas as gerações? Porque tanto os que já partiram com Cristo serão arrebatados, quanto aqueles que estão vivos serão arrebatados. Acredito que em algum tópico à frente vai explicar que aqueles que já estão com Cristo serão arrebatados primeiro, né? O princípio das dores. Por que o princípio das dores? Ao ser perguntado sobre os sinais que indicarão a sua volta e o seu fim, o fim dos tempos, Jesus ele respondeu assim em Mateus 24, versículo 13. Diz-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Aí Jesus vai responder. Jesus apresenta aos discípulos uma longa lista de acontecimentos dos últimos dias. Aí no corpo do seu discurso, Cristo apresenta sinais calamitosos que serão intensificados na medida em que o seu retorno se aproxima. Então o primeiro sinal que Jesus ele apresenta em resposta a essa pergunta é guerras e rumores de guerras. Tiago, é importante frisar que isso sempre teve, né? Só que tem que no final, né, no final dos tempos, isso aí vai vir de uma proporção maior. E a gente já está vendo isso, né? Cada dia uma proporção, né, maior de todos esses acontecimentos aí, né? Sim. Então, desde o princípio, sempre teve guerra, né? Até no livro dos Gênesis nós observamos que as pessoas elas sempre guerreavam entre si. Mas essa guerra e rumores de guerra que Cristo aqui se refere é de uma forma mais intensificada, né, irmãos? Nação levantará contra nação, e reino se levantará contra reino. Hoje nós já temos aí a briga, né, pela posição econômica. Um país querendo se destacar mais que o outro, a China querendo se destacar mais que os Estados Unidos, a Argentina querendo, né, chegar em patamar mais elevado. Então, eu acredito que isso aqui vai se generalizar de uma forma mais contundente, vai piorar ainda mais, né? Fomes. Sempre haverá fome, irmãos. Sempre haverá fome. Você pode investir recursos aí para tentar sanar a fome da sua comunidade, ok? Mas a fome sempre vai existir e ela vai se propagar de uma forma mais intensa também.
e terremotos em vários lugares, inclusive no Brasil, né? Que há muito tempo atrás nós não tínhamos notícias de que havia terremotos no Brasil, e agora nós já temos notícias, né? Até no Brasil já está chegando aí esse sinal. Esses sinais são apresentados como o princípio das dores. Aí quem já foi mamãe certamente vai entender essa linguagem, né? Princípio das dores. E ali temos uma ilustração de uma mulher que ela está em trabalho de parto. E o autor explica que a palavra dores nesse texto está significando dores de parto. Jesus, costumeiramente, ele tinha o costume de usar essa figura de linguagem. Até mesmo quando ele estava indo na cruz para ser crucificado, Jesus ele diz assim, olha, a mulher, quando ela está próxima a dar luz, ela sente dores, mas depois ela se alegra, né? Então, Jesus ele tinha o costume de usar essa linguagem. Então, Cristo ele estava alertando que todos os sinais não seria o fim consumado, mas o aviso de que o fim estava prestes a acontecer. Então, esses sinais, como nós vamos ver mais à frente, não é a tribulação em si, é apenas o sinal de que algo maior está para acontecer. Tiago, você permite falar assim? Tem muitas pessoas por aí afora, né, que fazem esse comentário aí, né? Eles andam dizendo que nós já estamos passando pela grande tribulação, né? No caso, os meios tribulacionistas e alguns pós-tribulacionistas, e eles dizem que, né, praticamente a sexta trombeta, nós já estamos na sexta trombeta, não tem nada a ver, né? O que nós estamos vivendo é justamente o que você está falando aí, né? O princípio das dores, nós estamos vivendo esse período, né? É um período praticamente que, né, está precedendo a volta de Cristo. Que Jesus, ele, como você disse aí, né, Mateus 24, em Lucas, acho que 23, e tem outros capítulos aí, né, Jesus ele veio anunciando que antes da vinda dele haveria alguns sinais. Então nós estamos praticamente vivendo esses sinais agora, não é? Sim, isso aí. Já estamos vivendo a tribulação? Muitos tendem a confundir o princípio das dores com o período da tribulação da terra. Mas não é assim. Como o pastor ele ilustrou, existe um grupo de pessoas que argumenta que nós já estamos vivendo na tribulação, mas nós veremos a posteriori que também não é assim. Quando a Bíblia trata sobre a tribulação, ela afirma que haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Devemos ter em mente que o período de tribulação somente terá início após o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Então, irmãos, nós cremos dessa seguinte forma: a igreja de Cristo, ela será arrebatada, e depois do arrebatamento da igreja, irmãos, é que haverá aí, então, o início da grande tribulação. Porque também, para mim, pelo menos, não faz sentido isso, né? O povo salvo, ele se manter de forma íntegra, justa, diante de Deus, e passar pela tribulação junto com o ímpio, né? Não faz muito sentido. Faz mais sentido aquela palavra que diz assim, que ele limpará o lagar, a palha ele lançará para um lado e o trigo vai ser colocado em um armazém guardado. Então, eu acredito sempre assim, que Deus nunca vai condenar o ímpio junto com o justo. Então, é até justo, né, acreditar que, por causa desse princípio, Deus, então, ele vai arrebatar a sua igreja. Como nós temos exemplo disso, por exemplo, no Antigo Testamento, nós poderíamos citar o exemplo de
O exemplo de Noé, que no livro do Gênesis, diz o texto bíblico, se acredita, Gênesis capítulo 5, que diz ali o texto que as pessoas estavam se casando, dando-se em casamento, o homem já tinha alcançado um grau muito elevado de corrupção. Aí Deus decide então fazer justiça na terra, e Deus então ele ordena que Noé prepare uma arca. E os irmãos bem sabedores do texto, que quando o juízo de Deus chegou, Noé e sua família estavam guardados, né? Então eu creio mais ou menos dessa forma, e é o que o autor da lição também está nos levando a crer. Eu tinha ensinado na primeira aula que não tem nem condições, né, de praticamente a gente estar na grande tribulação. Primeiro, que antes das trombetas trocarem, primeiramente tem os selos, né, tem os 7 selos. No 7º selo, praticamente vai abrir, né, as 7 trombetas, né? O que acontece? No primeiro é o branco, né? O cavalo branco, depois é o cavalo vermelho, o terceiro, no caso, o cavalo preto, e o quarto é o cavalo amarelo. No cavalo amarelo, praticamente morre a 4ª parte da população mundial morre, né? Aí eu fiz uma comparação aqui, eu não sei se os irmãos lembram, eu fiz uma comparação do seguinte: se a 4ª parte da população morre, né, então vamos supor que se a gente está em 8 milhões da população mundial, então na realidade 2 bilhões de pessoas, né, praticamente morrem só no cavalo, né, amarelo. Então aí tem gente que fala assim que a gente já está lá nas trombetas. Como se já está nas trombetas, sendo que nem os cavalos praticamente passou, né? O primeiro cavalo ali é o cavalo branco, que é representando, né, o anticristo, né? Então não tem condições, né? Essas coisas todas, elas precisam de acontecer primeiro, né? Vai acontecer praticamente depois do arrebatamento da igreja, né? Tiago, mas você acredita que nós já estamos no princípio das dores? No princípio das dores? Sim. Acredito. Sim, que nós já estamos atravessando isso, né, no caso, o princípio das dores, para que o arrebatamento aconteça, não é isso? Eu acredito que nós estamos passando o período do princípio das dores, não a grande tribulação, né, irmãos? É o princípio das dores. E por que o princípio das dores? Porque o princípio das dores, como nós vimos em tópicos anteriores, irmãos, revisando, o princípio das dores é marcado por quê? Guerras, né? Reino contra reino, Fome, terremoto. Está lá na introdução. Calma aí. Vamos revisar novamente. Então por que estamos passando pelo período das dores? Princípio das dores. Porque o princípio das dores é marcado, irmãos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reinos, fomes, no plural, terremotos em vários lugares. E tudo isso está acontecendo, né, irmãos? É verdade. Então eu acredito que sim, nós estamos passando pelo princípio das dores. Há muitas mais coisas que eu poderia falar, só que eu só vou falar se os irmãos perguntarem. Tá bom, irmãos? Amém. Devemos ter em mente que o período de tribulação, ele somente terá início com o arrebatamento da igreja, nós já vimos. E ainda mais, o autor aqui está mostrando a figurazinha de um rapaz com chifre, né? Isso é só uma... E aqui ele está querendo mostrar a figura do anticristo, né? Então, após o arrebatamento da igreja, o anticristo, ele realmente vai aparecer. Olha aí, sendo marcado pelo aparecimento do anticristo. Aí na figurinha abaixo, ele está sentado como rei, né? Mas a sombra dele ali é do mal, né? E olha o que ele diz: adore-me, eu sou Deus. Eu não sei se a lição vai falar sobre aquele número ali, 666, mas nós sabemos que Deus ele tem o costume de falar com os números também, né? Deus ele tem um costume de falar com os números. O número de Deus é conhecido como o número 7, que é o número
conhecido como o número da perfeição. Então, por que ele aqui é representado pelo 666? Porque Deus sendo representado pelo 7, que é perfeito, aí o inimigo, para tentar imitar a Deus, né? O diabo ele sempre tenta imitar a Deus. Você vê que a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí, em contrapartida, o diabo ele já é o leão que anda em derredor, querendo tragar. Ele vem como leão. Então, o diabo ele sempre tenta imitar a Deus. Se o 7 é perfeito, o 6 é o número do homem. Então, Deus é uma triunidade: Pai, Filho e Espírito Santo. E o diabo também, ele opera em sistema trino, certo? Sim. Como é que é, pastor, o sistema trino do diabo? É o falso profeta, Falso profeta, o anticristo e e Satanás. o próprio Satanás. Então, o diabo também é uma triunidade, porque ele tenta imitar a Deus. Só que ele não é 7, ele é 6. Ele é imperfeito. E aquele 6 ali, irmão, 666, na verdade é um sistema. É um sistema de governo que já está orquestrado, né? Já está orquestrado, tudo à espera do aparecimento desse sujeito aqui. Há pessoas que insistem em apontar nomes, dizer que esse anticristo é o Macron. Outro dia eu estava lendo um livro que o rapaz falava que esse anticristo era o Osama Bin Laden. Ele deu tanta falta de sorte que uma semana depois mataram o Bin Laden, né? Ele não deu tanta sorte assim. Então, irmãos, eu acredito como alguns irmãos tementes eles dizem, que na verdade nós só saberemos quem é esse cara aqui quando já estivermos na eternidade. Amém. Né, irmãos? Então agora a gente só pode dizer, tal pessoa se parece muito. Mas na Bíblia fala que é descendente de judeu. Como é que é? Na Bíblia fala que ele é descendente de judeu, não? É desejo judeu? Não tenho essa informação. Sim. Não. Eu tenho? Sim, Daniel capítulo. Ele é judeu? Ele vai vir. Vai ser da descendência, não vai dizer que é lá do estado de Israel. Isso, da Porque os descendência. judeus não saíram pelo mundo. Pode ser, não fala se é a primeira, segunda, terceira, quarta, 10ª, mas que será? Acho que é Daniel capítulo. Ele é o próprio judeu. Não. Ele é descendente de judeu. Ele é descendente judeu. descendente, não sei, talvez você é descendente de judeu. Se eu buscar É? na sua árvore genealógica, eu posso ser descendente de judeu. E É. aí? É tão É, né? que ninguém sabe que pode ser. Pode ser um chinês também. Hein, Tiago? Descendente de judeu. Hein, Tiago? Ninguém sabe. Algumas pessoas falam que a gente vai pegar um pouquinho da tribulação. O que você me Vamos fala? pegar um pouquinho? Sim. Rapaz, eu só posso te falar isso com base no que já aconteceu, né? Aí, Noé pegou um algumas pouquinho de pessoas tribulação. falam também, Tiago, que a gente vai conhecer um pouco o anticristo. O que você me fala? Vai conhecer um pouco Sim. do anticristo? Então, olha só, quando você observa a profecia com respeito a Jesus Cristo, você tem na Bíblia uma figura de linguagem, que são pessoas que, antes de Jesus, do próprio Messias aparecer, já estava ali como uma figura de linguagem do que o Messias ele seria. Por exemplo, eu posso falar de Jesus tendo como exemplo Moisés, né? Porque praticamente as mesmas coisas que Moisés viveu, o Messias também ele viveu. Por exemplo, Moisés, quando ele nasceu, ele passou por um livramento, na qual ele quase morreu. Ele foi livrado da morte. Jesus também, quando nasceu, ele foi livrado da morte. Moisés, quando nasceu, olharam para ele e disseram, não, ele é belo. Jesus, ele é lindo, ele é belo. No Êxodo capítulo 3, Deus falou com Moisés na sarça, ardendo de fogo. Já no Novo Testamento, Jesus, ele ouviu a própria voz de Deus no Rio Jordão. Então, Moisés é uma figura de linguagem que Deus usou para representar quem seria o próprio Cristo, o Messias. E com o diabo também não é diferente.
quando você observa alguns exemplos na Bíblia, existem pessoas que se parecem muito com o que o anticristo lhe será. Por exemplo, Nabucodonosor. Você lê o livro de Daniel, você observa Nabucodonosor, ele cheio de arrogância, ele na verdade mandou que construísse uma estátua, né, uma estatura bem grande, e pediu que todas as pessoas adorassem como sendo Deus. Então, na história, há pessoas que tipificam o que o anticristo ele será. Agora, se é que nós vamos conhecer, é dessa forma. Não que nós vamos ver esse rapaz em atuação, quando estivermos aqui. Eu acredito, igual, por exemplo, porque a gente também tem que entender, tipo assim, que, na verdade, por exemplo, anticristo, né? Ele é avesso a tudo que se relaciona a Cristo. Então, algumas vezes a gente tem apenas a figura de esse homem, né? Esse homem em si. Mas, por exemplo, ele foi um anticristo, porque ele era avesso a tudo aquilo, né? Na verdade, que se referia a Cristo. Então, o que acontece? Eu acredito que o espírito dele já reina, a gente já vê aí os sinais. Só que, por exemplo, como nós aprendemos, porque igual Robson disse, né, que alguns acreditam que nós passaremos por uma parte da tribulação, são aqueles que são os mesmos tribulacionistas, aqueles que acreditam que no meio da tribulação a igreja, no caso, vai ser arrancada. Sim. Só que nós, assim, nós temos a fé, como você disse aí, da questão do trigo, da separação, do joio, a questão quando a gente também olha ali, a questão das virgens, que aí o noivo chega, né, e separa aquelas que estavam com a lamparina acesa. Eu acredito que nós não passaremos pela tribulação, porque nós seremos arrebatados antes. Tem aqueles que acreditam, né, que vai ser arrancado no meio da tribulação, outros acreditam que a igreja vai enfrentar os 7 anos da tribulação. Só que, se a gente for pensar assim, um pouco melhor, é como você disse, como que seria vou falar graça, né, na língua mineira, como que seria a graça de Deus, a gente se santificar, a gente se guardar e a gente passar, né, por essa tribulação. Lê só um versículo que fala com isso, mostrando que nós não vamos passar pela grande tribulação. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número... Só um minuto. Versículo de número 10. 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa tentação que está falando aqui é a grande tribulação, tá? Agora, quanto ao anticristo, ele ser de descendência judeu, na corrigida fiel é a tradução mais correta que tem. Nas outras traduções, talvez você vai encontrar assim, e não terá respeito aos deuses, né? Só que na corrigida fiel, né, que traz uma tradução mais fiel, diz assim: e não terá respeito ao Deus de seus pais, não terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Quando fala assim, e não terá respeito ao Deus de seus pais, né, está mostrando aqui com respeito à descendência judia, né? E não terá respeito ao amor de mulheres, né? Bem provável que ele seja homossexual. Por mais que é casado, hoje em dia a gente sabe que, né, tem muita gente aí que às vezes casa só de fachada, né? Sim. E outra coisa que fala aqui, porque ele não terá respeito a Deus algum, né? No caso, qualquer Deus, ele praticamente vai ser totalmente ateu, né? Totalmente ateu, não vai, pelo que dá a entender pelas Escrituras, né? Ok, lembra que nós não estamos concluindo, né, irmãos? Estamos apenas cogitando algumas coisas que pode realmente vir a ser. Então é o seguinte, Jesus afirmou que haveria muitos terremotos, grandes estados do céu e coisas explosões, aí está lá em Mateus. Eu penso assim, se fala grande, pode ser que o cristão de verdade não vai ficar na grande. Se o aglomerar grande, então vai ter pico.
faz acepção de pessoa, por que o crente nem vai querer passar? Porque a tribulação já está sendo, olha como os homens estão, Então, no geral, as acepção de mulheres. pessoa no sentido de salvação. Então, de salvação, essa grande, quando se colocou a grande, porque vai ter a pequena. Senão só falava tribulação. Aí Então, ele mas fala, salvação e preservação é dois não, mas assuntos. não nesse sentido, eu estou falando da tribulação. Quando fala grande, para chegar para uma coisa ser grande, uma criança, você chegar nesse tamanho, você vê de uma sementinha, né? De uma sementinha, um milho. Então, pegar a criança e não, eu acho que vai ser um marco forte, mas nós vamos passar por muitas tribulações. Mas não uma grande Não, tribulação. então, a grande. Aí antes dessa vai ser retirada, mas antes dessa, eu acho que as pessoas têm que preparar algo que vai ser sofrido, vai treinar algo. Porque assim, irmãos, se a gente começar a acreditar que vamos passar pela grande tribulação, então a gente tem que concordar com, por exemplo, os adventistas, né? São ótimas pessoas, mas que, enfim, os seus dogmas de doutrina são diferentes do nosso. Eles sim acreditam que vão passar pela grande tribulação. Inclusive, já pregaram isso para mim pessoalmente. Mas nós, por esse modo de interpretar, que é o modo literal, né, e pré-tribulacionista, nós não acreditamos que vamos passar pela grande. Não, a grande, se falar assim, uma tribulação, então só teria uma, é diferente. Quando fala lá, a grande, quer dizer, a maior de todas. Sim. Então a tribulação pequena que a irmã está mencionando é a tribulação que eu passo todo Tiago, dia. eu acredito que no caso não seria. Aquela tribulação que quando eu acordo, por exemplo, eu falo assim, eu não O quero princípio das trabalhar. dores, é o Eu princípio acho que das essas dores. aflições, seria na verdade essas Não, mas se fosse aflições. aflição, faria o nome aflição. Não é talvez uma grande tribulação. Se for pensar em enumerar, tem gente que tem muito mais tribulação, entendeu? Tem gente que nasce todo problemático e consegue ser igual a todo mundo que tem tudo. Mas eu vou dizer assim, se fosse uma tribulação, seria só essa. Como falou, a grande, quer dizer, a maior, a pior, entendeu? Porque as coisas elas estão encaminhando para isso. Quem vê assim, a política, vê que a coisa vai chegar numa hora apertada, mas essa hora as pessoas vão passar. Essa tribulação que a irmã está referindo, e nós praticamente, nós já estamos passando, que é o princípio das dores. Mas Né? vai aumentar o princípio. Ah, não, com certeza. Com certeza, o século antes da volta de Jesus, as coisas vão aumentar muito ainda. Muito. Né? Mas Com já certeza. As doenças que estão chegando, quem sabe que já tem muita coisa engatilhada e que a gente não vai correr disso aí. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar? Vamos. Vamos ver o que a lição vai falar para a gente? Porque de repente não estamos discutindo por um assunto que nós vamos ver aqui na frente. É verdade. Né? Mas Tá começando. com respeito à pergunta do Bob, você entendeu, filho? Você 100%. entendeu? Então tá bom. O princípio das dores reflete uma etapa que antecede o arrebatamento da igreja, alertando o mundo que Cristo brevemente ele virá. Não vos assusteis. Não há pessoas que ficam assustadas? Vive meio que atribulado de pensamento, todo assustado. Eu tenho um primo, por exemplo, que ele tem fobia, né, do arrebatamento. Ele é de outra denominação. Ele dizia, eu não acreditava. Aí um certo dia eu fui dormir no mesmo quarto que ele levantou 1h da manhã, desesperado. Você está aí? Você está aí? Estou aqui, meu filho. Né? Tem gente que vive assustado, amedrontado, como se não tivesse a certeza da sua salvação. Todos os irmãos aqui têm certeza da sua salvação, querido? Amém. Amém? Então, não é motivo para nós ficarmos tão alarmados assim, enquanto o mundo está agitado com os demais sinais. A igreja deve permanecer firme, constante, aguardando com esperança o grande evento esperado, que é o arrebatamento. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, a ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E estaremos com o Senhor para sempre. Então, irmãos, perceba a ordem aqui do evento. Primeira ordem: o arcanjo vai soar a trombeta, o próprio Deus ele descerá do céu. Aí os que estão mortos em Cristo, irmão, ressuscitará primeiro, e depois nós que estivermos vivos, aí então nós seguiremos, né, com esse coral de santos, juntamente com Cristo nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Até aqui os irmãos já sabem, né? Até aqui os irmãos já conhecem. Então podemos encontrar notícias que refletem o preparo de pessoas, como por exemplo, para um apocalipse zumbi. Há pessoas que estão esperando como se fosse um apocalipse zumbi. Ou até mesmo planejando realizar colônias em outros planetas, caso a Terra se torne inabitável. Eu não vou nem tão longe assim não, né? Tem uma outra denominação aí que prefiro não citar o nome. Até um outro dia fizeram um edifício, né, só deles. E daí você que estivesse esperando o arrebatamento e tivesse mais condição, poderia comprar e ficar só entre eles ali. Precisa nem tão distante para exemplificar isso que já está acontecendo, não. Porém, os sinais que antecederão a volta de Cristo têm como propósito alertar a todos que estão às portas. Ou seja, o propósito não é deixar as pessoas depressivas, com o que pode ou não acontecer. O propósito não é esse, o propósito é alertar. E aqui entra uma palavra chamada vigilância, porque a partir do momento que você entende os sinais da volta de Cristo, você passa a vigiar. E ao mesmo tempo que você vigia, você santifica. Então o propósito é esse. Eles não são a confirmação de que estamos vivendo o período de tribulação previsto na Bíblia. Pelo contrário, eles são necessários, contudo não são o fim. Mateus 24, versículo 6. Mas sim um aviso que breve está o fim. Até aqui, entenderam? É tudo praticamente na vida, antes de acontecer, né, Deus ele sinaliza para a gente, né? Eu acredito que é isso que está querendo, né, ele dá sinais, né, para que a gente esteja preparado. E esse princípio das dores, né, praticamente é isso, é sinalizando, né, para a gente estar preparado. E tem gente que não está nem aí, tipo assim, né, as coisas estão acontecendo, igual na China mesmo esses dias, tá, né, em questão das enchentes lá na China, não sei se os irmãos têm acompanhado, né, mas tem devastado prédios e prédios que têm caído, pontes e várias outras coisas têm acontecido lá na China, né, com as enchentes. Sem contar essas enchentes que deram aqui, nesses dias aqui no Brasil, não teve, né, tipo assim, muitas coisas foram destruídas e tal, eu até onde eu acompanhei não teve muitos números de mortes não, mas tudo isso, né, já é mostrando, né, com respeito à volta de Cristo, né, furacão, igual tornado aqui no Brasil, né, em Santa Catarina, aquele ciclone, né, aquele ciclone, e aqui não foi nada em vista dos furacão que tem por aí acima, né, e já deu uma bala, as pessoas já ficaram, né, totalmente alarmadas, mas tudo isso é o que? Deus sinalizando para o povo consertar, e as pessoas não estão nem igual a questão do coronavírus, né, tipo assim, as pessoas a princípio ficaram com medo da doença, mas as pessoas na realidade não têm medo do que Deus pode fazer, né? Isso aí é só
né, Deus dando a sacudida e querendo mostrar para o povo que eles precisam se consertar. Sim. Mas aí, praticamente a pandemia, as coisas já, né, começam a passar. Esses dias mesmo eu vi lá no Jardim Carapina, né, eles fizeram um baile funk, um negócio funk lá no meio da praça lá, que acho que tinha umas 300 para 500 pessoas, né, na praça lá. Eles colocaram, esses dias mesmo, colocaram, só foi no sábado, acho que foi no sábado atrasado, uma coisa assim. E as pessoas, todo mundo pulando, bebendo, droga, aquele cheiro de maconha lascado, nego passando, irmãos, é coisa horrível. Eu falei assim para as pessoas, eu passei e pensei assim, as pessoas não aprendem, está vendo tudo isso acontecer, e né, a princípio eles, né, ficam em casa orando, quando a coisa está, né, tá pegando, né, eles ficam em casa orando, um da janela, né, abençoando a vida do outro, mas depois quando as coisas passando, eles voltam tudo, né, os pecados todos novamente. Então, mas... É por causa dessas coisas aí que daqui a pouco a gente vai entrar num assunto chamado inferno. Tem pessoas que veem o inferno como sendo isso é uma coisa incompreensível. Não pode existir um inferno, não pode. Né? Mas por causa dessas coisas, desses exemplos aí, como o pastor falou, no meio de uma pandemia como essa, há pessoas que ainda não conseguem atentar, né, do que realmente está acontecendo. Que ao invés de vigiar a sua vida para santificar a Deus, elas preferem se dar à bebida, à prostituição, ao uso de drogas. Então, irmãos, na verdade, todo aquele que for condenado não vai ser por falta de oportunidade. Só não toque no assunto do inferno agora que... Igual o pastor falou mesmo aí, se a gente for perceber realmente tudo que está acontecendo, a mudança do tempo, daqui a pouco está chovendo, faz sol rapidamente, essas doenças, tem pessoas que praticam dormindo, para eles Jesus vai demorar de voltar. Já faz tempo que eu estou na igreja, sempre fala que Jesus vai voltar, até agora não voltou ainda. E essas doenças estão acontecendo só para poder alertar aquelas pessoas que estão na igreja e, ao mesmo tempo, não quer entender, não quer saber que Jesus quer voltar. Não está voltando, não. Isso aí não, vai demorar. O inferno é aqui na terra mesmo. Não está acreditando nos fenômenos, sinais nas nuvens, nos sonhos. Jesus mostrando para poder alertar aquelas pessoas da igreja mesmo. Mas mesmo assim, as pessoas não acreditam. Ele tocou num ponto aqui, sim. É igual antigamente, né? O que acontece? Antigamente dava para você diferenciar as estações. É verdade. Hoje em dia, no verão, às vezes começa a fazer um frio, né? Começa a chover disparadamente, no inverno começa a fazer calor, então as estações tá toda confusa, né? Hoje em dia, aquela coisa louca, porque não está sabendo diferenciar mais, como nos tempos antigos, né? Sim, verdade. Então, tudo é como se fosse um desequilíbrio, né? Na natureza. Isso mesmo. E tudo isso, irmãos, são sinais. Nós vamos conferir isso mais de perto agora, falando sobre os sinais na natureza. Alguns dos sinais da natureza, alguns dos sinais da iminente de Cristo e o fim de todas as coisas ocorrerão na natureza. Em seu sermão profético, Jesus afirmou que haveria muitos terremotos, grandes sinais do céu e coisas espantosas. Mateus 24, 7 e Lucas 21, versículo 11. Não precisamos procurar muito para saber que todas essas coisas estão acontecendo. O que falar do terremoto que aconteceu no Haiti em 2010? Ainda deve estar fresco na mente dos irmãos, onde milhares de pessoas elas pereceram, né, naquele país. Inclusive até mesmo o Brasil enviou recursos para lá para tentar ajudar aquelas pessoas. E ainda podemos listar quedas de meteoros, furacões, tufões, vulcões em erupção, maremotos e tornados.
Isso aqui são indicativos de que toda a natureza criada, ela geme até agora como em dores de parto. Isso aqui é um assunto que nós já comentamos na lição passada, de que o pecado, queridos, eles atingiu, além do homem, atingiu também a natureza. E desde o evento do pecado, a natureza ela tem gemido, chorado, né? Conforme nós vemos em Romanos 8:22. Por que isso? Porque o ser humano ele está atacando muito a natureza. Agora, as pessoas não se contentam em ocupar apenas o espaço em que lhe é limitado. Eles querem ir para dentro do mar. Aí faz grandes barragens, grandes construções, né, obrigando o mar a recuar. Como se isso não bastasse, queima as matas, polui os rios. E isso tudo gerado pelo quê? Pelo desejo de possuir. Eles agridem a natureza com o desejo de possuir, de ter riqueza, de ter dinheiro, não se preocupando com o dia de amanhã. Então, até agora, a natureza está gemendo. E quem faz tudo isso com a natureza é o próprio ser humano. E estes sinais também é perceptível na sociedade. E a lista dos sinais que ocorrerão na sociedade, ela é grande. Eles não somente atuarão e refletirão na vida social, mas na moral e religiosa também. É questão de sinal da sociedade, Tiago? Sim. Pais contra filho, né? Filho contra pai, hoje em dia não tem nem respeito, né? Sim. Né? Uns pelos, sem contar, né? O ser humano um para com o outro, né? Hoje em dia as pessoas brigam e discutem por coisas assim tão pequenas, né? As pessoas não se respeitam mais. Mata a outra hoje em dia por causa talvez de uma moedinha de R$1. Né? A vida humana, né, tá ficando... Justamente. E aí também entra também aquela questão do amor se esfriar, né? O amor ao próximo, né? As pessoas hoje em dia não, tipo assim, se for para matar, passar por cima de... É igual, não sei se a Adriano lembra de um testemunho de eu esqueci quem foi que contou esse testemunho, né? De que ele sofreu um acidente, né? E de repente o caminhoneiro encostou, passou, e acho que bateu na moto dele, né? E ele caiu, e aí o caminhoneiro saiu de dentro do carro, olhou, foi lá nele e falou assim, morre miserável, falou de jeito, ele ouviu o camarada, e o caminhoneiro pensou que ele tinha morrido, né? E aí ele entrou dentro do caminhão e foi embora. Eu esqueci quem foi que contou esse testemunho. Foi, né? Aí o que acontece? Não prestou socorro. A pessoa, tipo assim, sem nenhum amor, hoje em dia, as pessoas não têm amor ao próximo. Cada um por si mesmo e é acabou. uma coisa difícil até de argumentar, porque olha só, o sistema que manda no mundo hoje é o sistema do maligno mesmo. Eu estava conversando com um político outro dia, ele falou assim, rapaz, para você ver que até as leis elas estão contaminadas pelo que é ruim, que na época ele me falou assim, se um ladrão, se um ladrão ele invade a casa de uma pessoa e rouba, for pego 7 anos, mas se ele matar é 4. Os bens materiais valem mais do que a vida humana. Entendeu? É complicado isso. Mas, Thiago, hoje de manhã mesmo a gente estava assistindo, me mandaram um noticiário, alguma coisa assim. É muito assim, é triste a realidade. Né? É o princípio das dores mesmo. Uma senhora tinha aquele seguro de vida, que geralmente as pessoas, né, vão fazendo. E o seguro de vida, assim, Deus me perdoe, nem era tão alto assim, coisa de 50, 60 mil reais. Ela com 60 e poucos anos, a filha dela, a filha, o marido e o neto, no caso, né? Filha, genro e neto. Espancaram ela, mas espancaram assim, mataram ela por espancamento mesmo,
martelada na cabeça, foi requinte de crueldade mesmo. E depois, para simularem a morte, com ela ainda viva, eles amarraram uma corda no pescoço dela e penduraram ela no sobrado da casa para poder dar indícios que seria um suicídio. Aí a polícia descobre e quando, né, chegou até a filha, que no caso a filha era sustentada por ela, não era usuária nem nada, mas queria o dinheiro, ela disse não, porque se ela está aí, ela não vai precisar do dinheiro, eu estou aqui precisando do dinheiro, já viveu o que tinha de viver, e eu tenho muito que viver e estava sem dinheiro. Então, hoje em dia, nós chegamos em uma situação assim tão difícil, que é até complicado hoje os pais deixarem alguma coisa, né? É até complicado hoje o pai ter algum dinheiro no banco, ter alguma aposentadoria. Então, ou seja, estamos cercados não apenas pelo sistema do governo. Tipo assim, o mal a gente não sabe de onde vai vir, né? Isso é. Em 2017, quando o Estado aqui, a polícia entrou de greve, rapaz do céu, a gente não sabia quem era do bem, quem era do mal, tá muito Não é, escondido. tia? Eu confesso aos irmãos que eu saí uns 3 dias na rua, mas eu saía de cara fechada para eles ficarem com medo de mim também. Porque se você sai numa pandemia, num trem daquele que nem uma ovelha ao matador, misericórdia. Olha, irmãos, então desequilíbrio, né? Que está atuando na vida social, como o pastor Walter falou, no sentido de que as pessoas estão vendo a vida humana como uma coisa banal, né? De forma que até os filhos intentando contra a vida do pai, e da mesma forma também os pais intentando contra a vida dos filhos, não sei nem se podemos chamar de pais e filhos, né? Os progenitores, né? E outra coisa, também na moral. Irmãos, sabe o que é moral? Sabe o que é moral? Todos temos moral, certo? Mas moral é aquilo que você não faz, mesmo não estando na vista de outra pessoa. Está entendendo? A moral é aquilo que você não faz porque é um acordo de você para com você mesmo. As pessoas não veem. Isso. Aquilo Moral que é é só isso. quando ninguém vê, né? Moral, queridos, é assim. Tem coisas que você não faz à vista das pessoas. Mas tem coisas que você faz na vista, não estando na vista das pessoas. Né? Mas a moral, ela te inibe de você fazer até algumas coisas não estando na vida de outras pessoas. Entendeu? Porque se você fizer aquilo, é uma violação que você está fazendo com você mesmo. Moral é isso. Mas a situação está tão ruim, está encaminhando de uma forma tão ruim, que até a moral das pessoas está sendo corrompidas. É verdade. Por exemplo, o exemplo que o pastor citou de uma pessoa que atropelou a outra e deixou padecendo lá. Qual que é o senso de moral dessa pessoa? O senso de moral diz para ela: socorre a vítima. Né? Não tem câmera nenhuma te vendo, socorre a vítima mesmo assim. Só que o negócio está tão ruim que a pessoa conseguiu vencer a própria moral e abandonou lá a vítima no chão. Ou seja, até a moral do indivíduo está sendo corrompida. E como se não bastasse, o que eu disse, as leis que estão vigentes no país está colaborando para que as pessoas percam a sua moral a cada dia. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um outro fator que é o seguinte: para a lei, pessoa nenhuma precisa ter prova contra si mesmo. Entende? Então, quando esse indivíduo chegar diante da justiça, ele pode dizer um monte de coisa. Ele pode dizer: não, eu atropelei sim, mas eu saí do local do crime porque eu temi pela minha vida. Eu temi que as pessoas pudessem me matar. É um argumento que ele pode usar, e pode ser totalmente mentira. E ele pode dizer também que a lei vigente no país
determina que ele não precisa ter provas contra ele mesmo. Entende? Então, a própria lei está atuando contra a moral das pessoas. Isso é um sinal do fim. Não, e outra coisa, uma coisa que é totalmente contrária aí, igual você falou aí, né? Uma pessoa que está dentro da cadeia praticamente receber mais do que uma pessoa que é trabalhador, que vota. Sim. É totalmente o contrário, a pessoa vai lá, rouba, faz isso, aquilo, mata, vai para a cadeia e aí ele recebe ainda um pouco mais do que quem está aqui. É uma coisa que é inversão de valor. Abominável, né? É. Abominável. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de solda, que tinha um colega que ele trabalhava ao dia e à noite ele dizia assim, ó, de noite eu saio para soltar. Aí eu dizia assim, uai, mas você não trabalha? Não está com a carteira assinada aqui certinho? Não, mas de noite eu saio para assaltar, entendeu? Porque quando eu saio, eu já deixo o cartãozinho com a minha esposa e digo a ela, se eu não voltar, o advogado já sabe o que fazer, né? E pode ficar tranquilo que você vai ser amparada pelo governo. Então, querendo ou não, as leis vigentes no país, né, está colaborando para que as pessoas faltem com o senso da moralidade. E como se isso não bastasse, agora também está chegando dentro da esfera religiosa. Né? Aquilo que um ser religioso não fazia no passado, que considerava abominável, agora está fazendo. Eu poderia citar um exemplo aqui sem falar nomes, como por exemplo, nós temos que ter muito cuidado com a hipocrisia religiosa, tá, irmãos? Porque às vezes a gente olha muito o exemplo do mundo e muitas vezes a gente pode estar sendo muito hipócrita, sabe? Por exemplo, quer ver um assunto? Algum tempo atrás, a Assembleia de Deus no Brasil condenava o segundo casamento, certo? Sim. Condenava o segundo casamento. Agora já tem documento, inclusive eu posto esse documento, que foi sancionado até mesmo pela Assembleia Geral, que é nos Estados Unidos, né? Que permite o segundo casamento. Só que se você for perguntar para os grandes líderes religiosos, eles vão dizer que é só entre os grandes pastores. E tem até um caso no Brasil de um grande pastor que ele separou e, para não constar no documento de que ele era divorciado, ele quis que a justiça colocasse que a mulher tinha falecido. O que é isso? Isso é uma hipocrisia. Verdade. É uma hipocrisia religiosa e está em nosso meio, querendo se enraizar. E nós temos que ficar vigilantes com isso também. Que às vezes, por nós estarmos inseridos nesse sistema religioso, nós temos que ter cuidado para nós não se tornarmos hipócritas e perder a nossa conduta, a nossa moralidade. Amém. Em linhas gerais, os sinais na vida social são comparados aos dias de Noé e aos dias também de Ló. Ou seja, serão tempos em que a humanidade servirá mais à criatura do que ao Criador. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugares do Criador, que é o bendito para sempre. E o que a teologia da prosperidade está fazendo com os crentes? Não é isso? É apenas um dos exemplos, né? Para tipificar isso aqui que estão falando. O que a teologia da prosperidade está fazendo? Está fazendo justamente isso. Hoje em dia, as pessoas adotaram uma forma errada de evangelizar, que é: vamos à igreja receber a sua bênção. Vamos à igreja receber o seu milagre. E na verdade, a gente não precisa de estar dentro de um templo para receber bênção e milagre. Milagre você conquista. Conquista trabalhando, né? Então, isso aqui é uma supervalorização do que é material. Vamos à igreja, campanha Portas Abertas, que está sendo aí um viés para atrair muitas pessoas incautas, né? Vamos à igreja receber, na campanha, vai ser a campanha do carro próprio, da casa própria. Então, tudo isso aí já está apontando isso que está acontecendo.
pessoas estão querendo servir mais ao terreno do que ao que é eterno. E nós ainda podemos acrescentar os sinais na vida social. Sinais na vida social. Guerras, rumores de guerras. Fomes e epidemias. E os sinais na vida moral são enganação, falsos profetas. Eu tenho certeza que se eu pedir um exemplo aqui, seja para qualquer um dos irmãos, com certeza vocês terão um exemplo disso. Falsos profetas, enganação, traição e ódio. Aí entra a questão de pai contra filho, filho contra pai, né? Sim. Iniquidade. Iniquidade. Tempos trabalhosos, como diria o apóstolo em 2 Timóteo 3, 1 ao 15, onde ele diz: sabendo, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos e profanos. Então, nós não podemos esquecer que o âmbito religioso também apresenta os seus sinais. Apostasia. O que é apostatar? É o afastamento, né? É o afastamento da fé, da doutrina. Os escarnecedores. Existe, por exemplo, lugares, irmãos, que se você sentar com a Bíblia, a pessoa ela se afasta de você. A Europa é um exemplo do que está acontecendo. Na Europa, hoje é assim. E por causa de quê? Por causa do liberalismo. As pessoas começaram a contestar a Bíblia como sendo ela fidedigna. As pessoas na Europa começaram a contestar a Bíblia, argumentando eles que a Bíblia não é inerrante. Então, se ela não é inerrante, ela pode ter erros. E depois que eles começaram a contestar tudo isso aí, agora a situação da Europa é aquela: pessoas escarnecedoras, da qual eles não têm respeito pela palavra. E você observa que isso começa a se propagar num país aos poucos. Se eu não me engano, foi em 2015 ou 2017, teve um deputado aqui no Brasil que ele estava propondo tirar a palavra Deus seja louvado das cédulas do nosso dinheiro. Se os irmãos for observar a situação da Europa, aconteceu basicamente isso aí. Então, não sei se você se lembra, deve se lembrar, na época da escola, tinha-se o costume de você cantar o hino da bandeira. E quando era isso, a oração do Pai Nosso. Aí com um pouco, essas práticas, né, foi sendo esquecida. Hoje não se faz mais isso nas escolas do nosso país. E em contrapartida, não se há mais o respeito. Hoje os professores, eles dão a aula praticamente com medo, ameaçado, né, porque eles temem por causa do que os próprios alunos podem fazer com eles. E tudo isso aí é reflexo da falta de temor pela palavra. E aí surgem os muitos escarnecedores. O negócio é que os meninos eles vão crescendo praticamente sem regras, né? Enquanto eles sabiam que tinha que ir lá e cantar o hino da bandeira, tinha que fazer o Pai Nosso, tudo aquilo eles falavam, não, aqui tem regras, né? Mas de repente, quando deixou tudo, né, tirou tudo isso, eles tipo assim, né? Aqui não tem regras, não precisa. Então, aquilo, toda vez que fazia essas coisas,
né, na mente deles já davam essa ideia, né, de regras. E é onde que as coisas vêm andando de forma desordenada nos dias de hoje, né? Porque assim, o ser humano, queridos, a sociedade, ela querendo ou não, ela tem que obedecer regras. Regras de convívio, de convivência, regras de respeito para com o próximo, tem que ter regras. Qualquer lugar que você vai hoje em dia tem regras, né? E toda sociedade que não tem regras, que não tem lei, ela desmorona, certo? É por isso que depois que Deus ele tira o povo de dentro do Egito, ele já leva para o deserto e já dá o livro das leis, né? Que é o livro de Levíticos, porque ele entende que um povo sem lei, sem regra, é um povo fraco, é um povo que logo mais vai se acabar. Nós não podemos esquecer que o âmbito religioso também apresenta os seus sinais, como por exemplo, a falta de fé. A falta de fé. A perseguição. A falta de fé, a perseguição. Irmãos, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe para nós podermos exemplificar isso aqui. Olha para ali, irmãos, aquelas portas, por exemplo. Portas de vidro, né? Algum tempo atrás, 10, 15 anos, não se tinha essa regra de ter que colocar um sistema acústico na igreja, colocar porta de vidro para inibir o barulho, o som. Não se tinha. Por que não se tinha, irmãos? Porque as pessoas, elas poderiam não concordar com o Evangelho, mas elas não tinham a coragem que o povo tem hoje. Está entendendo? De tape o culto de vocês que nós não queremos ouvir. É isso a mensagem. Entende? Então, falta de fé, perseguição, líderes religiosos que se apresentarão como pastores de ovelhas, porém são apenas ladrões e salteadores. Alguém tem um exemplo aí para poder dar? Vixe. Guarda, viu, gente? Então, irmãos, o terreno ele está preparado. Toda a desordem que acontece no mundo tem um único objetivo, irmãos. Qual que é o objetivo? É preparar o terreno para a atuação do anticristo. A Bíblia já revela que isso, lá em 2 Tessalonicenses 2,7, quando diz assim, já o ministério da injustiça, ele opera. Afirmação de que quanto pior, melhor. Ou seja, irmãos, quanto pior o mundo estiver, é melhor para o anticristo. Porque ele sabe como resolver. Ele sabe. Vai ser até surpreendente. As pessoas vão segui-lo por causa disso. Porque ele lógico, se você cria um problema, você sabe resolver. Sim ou não? Sim. Então, isso aí, essa desordem, tudo isso que está acontecendo no mundo, está sendo criado por quem? Pelo Ministério da Injustiça. Essa questão das leis marciais que surgiu praticamente, principalmente nesse momento de pandemia, né, praticamente também já é uma preparação para o anticristo. Por quê? Porque o anticristo, quando ele vier, a sociedade toda já vai estar dominada, ela tem que estar dominada, né? Então, tipo assim, essa questão de, se você estiver andando na rua sem máscara, né, você vai ter que pagar a multa, igual Minas Gerais já paga multa, o Espírito Santo que ainda não, né? Mas se não falha a memória, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, né, quem está ali já paga a multa chegando a R$170, acho que em Minas é R$100, né? R$100 em Minas Gerais. Então, o que acontece? Tudo isso, né, essa questão da lei marcial, é para a sociedade estar dominada. Sim. Né? Pelo que nos indica, a maior parte da população mundial na época do anticristo, né, vai ser comunista. Né? A outra parte, o que acontece? Antes do anticristo vier, né, a outra parte praticamente
é um povo mais conservador, um povo que gosta mais de regras, né? E o que acontece? Porque o comunismo, né, ele faz isso, ele fala de direito de igualdade, mas na realidade, né, é uma classe de pessoas, pequena classe de pessoas, que praticamente vai dominar a maioria, né? Praticamente é tanto que a Bíblia Sagrada fala da questão do, né, uma linha de pensamento, né? Isso aí tem várias interpretações, mas uma das linhas de pensamento, né, da estátua de Daniel, né, que cabeça de ouro, peito de prata, né, ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados de ferro com barro, o ferro com barro dá a entender que é dois sistemas, um sistema de direita e um sistema de esquerda. Existem outras interpretações. Fraco e forte. Só que os pés de ferro com barro, o ferro simboliza o comunismo e o barro simbolizando, no caso, o conservadorismo, né? Porque, infelizmente, porque as pessoas elas optam mais pelas coisas erradas do que pelas coisas certas. Infelizmente, as pessoas no mundo hoje em dia são assim. É igual o comunismo, ele apoia aborto, os comunistas eles apoiam, né, eles apoiam, no caso, a questão do sexo, pedofilia e outras coisas mais. Igual tem um deputado aí, né, que ele está querendo lançar uma lei da pedofilia, dizendo que se a criança, eu até citei isso aqui, se a criança ela tem boa aceitação, quando o adulto tiver manipulando, né? Adulto estiver manipulando, né? Aí, se a criança tiver uma boa aceitação, né, que isso seja colocado como lei, que pode, no caso, o adulto pode continuar fazendo aquilo. Aí o que acontece? Existem alguns deputados, né, que estão lutando contra essa lei. Graças a Deus existem evangélicos, existem pessoas, mesmo que não são evangélicos, mas são pessoas de direita lá dentro da Câmara, que estão lutando para que essa lei não seja aprovada, né? E uma das pessoas que praticamente está, né, aprovando essa lei, está falando sobre essa lei, né, é um dos senadores aqui do Estado do Espírito Santo, está apoiando para, né, para poder aprovar a lei. Aprovar? Entendi. Ele vai ver. Na próxima, eu estou anotando tudo. Irmão, vamos lá. Então, olha só. Irmãos, será que tudo que está acontecendo no mundo, no sentido de ruim, a degradação na moral das pessoas, na esfera religiosa, e tudo isso está acontecendo, nós podemos associar ao governo que está sendo preparado para o anticristo? Fala. Igual o pastor estava falando aqui, igual a gente estamos vivendo um período, um momento muito precário, em questão trabalho, muito desemprego, muita gente passando necessidade. Igual o anticristo, ele já vai vir já com a solução. Está desempregado? O emprego tem aqui. É dinheiro? Temos aqui. Está passando fome? Eu vou dar a oportunidade para você no mercado lá comprar o que você precisa. Não precisa pagar não, eu estou te dando. Vai, através daquilo ali, as pessoas vai se achegando, vai gostando e daqui a pouco está seguindo. Para eles ou para elas, é Jesus, tipo, é meu Deus. Uma bolsa, né? Isso aí. Estou entendendo. Tá. Então, quanto pior, melhor. Pode com toda certeza ser associado ao anticristo. Para ele, quanto pior for a situação do mundo, mais fácil será a sua projeção na sociedade. O mundo busca por uma solução, sim ou não, irmãos? Sim. É isto que o iníquo ele irá apresentar, mesmo que vai ser de uma forma enganosa, né? É por isso que ele vem como o aspecto de um cavalo branco, porque geralmente o branco é associado à paz, mas aí é falsa paz.
Tiago, só para salientar uma questão, esses dias eu estava estudando e eu creio que para todos tem essa clareza, né? Mas mamãe tinha realmente essa dúvida, que o inimigo estava preso. Aquele que algumas aulas passadas nós tínhamos falado, e aí nós estudamos, eu comentando com a mamãe não, oh meu Deus, não é uma vez. Ela não, o diabo está preso, o diabo não está solto. Aí mamãe dizendo, porque isso foi de certa forma, ainda ensinado, né, para falar ainda. Então a gente vê que, na verdade, ele vai ser preso, né, ele está solto, e ele já está operando, né, esse sistema aí maligno, né, digamos assim, essa nebulosa maligna que nós vemos, é tudo na questão mesmo já do próprio inimigo trabalhando para o reino futuro, né, que essa daí é a questão do anticristo, né? Sim. Então, irmãos, é interessante o que você falou. Irmãos, olha, o diabo não está preso, né? Você vê que no livro de Jó, Deus pergunta para ele assim, de onde que você vem? Ele diz, eu venho de rodear a terra. Né? Então alguém que rodeia a terra não está preso, a não ser que essa corrente seja infinita. Ele está solto. Né? E você vê também que Marcos, se eu não me engano, é 5, né? Endemoniado gadareno? Não, naquela ocasião que Jesus ele foi tentado, ali foi o próprio diabo. Mateus 4, né? Foi o próprio diabo que foi tentar Jesus. Então, ele está solto. Ele está solto, irmão. E, inclusive, eu fui assaltado, né? Eu acredito que ele tem muito a ver com isso também. Ele está aí, irmão, para tentar nos influenciar, nos entristecer. Então, irmãos, é por isso que os acontecimentos está sendo uma preparação para o terreno, para o favorecimento do reino do anticristo. Agora, arrancados com força. Eu vou ter que correr um pouquinho, pessoal. Precederemos os que dormem. Existe uma grande controvérsia no meio dos tessalonicenses a respeito desse assunto. Ao que tudo indica, eles não acreditavam que os que morreram em Cristo seriam arrebatados juntamente aos que estiverem vivos no momento. Eles não acreditavam nisso, né? Então vamos ver o que aconteceu. Então, ele alertou os crentes de Tessalonicenses, ele quem fala? Que de modo algum os vivos terão precedência aos que dormem. Então, está escrito, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Tessalonicenses 4, 5. No momento do ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão, com seus corpos incorruptíveis. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível. Oi, Robson, bom dia, tudo bem? Transformados. Glória a Deus. E todos os vivos serão arrebatados juntamente com eles. Olha, Paulo deixou muito claro, né? Todos os vivos serão arrebatados juntamente com eles. Ou seja, eles quem? Os que dormem. Aqueles que já descansam em Cristo. Partiremos ao encontro do Senhor nos ares. Acompanhe, irmãos. Ao contrário do que muitos pensam, a nossa entrada no céu não será desacompanhada para que encontremos Jesus lá, mas sim, nós iremos ao seu encontro nos ares. O Tiago, quando fala aqui de preceder, o tipo assim, os tessalonicenses achavam que os vivos precederia aos que dormem, né? No caso aqui, partiria após. Partiria após ou antes? Não, no caso, eles achavam assim que os vivos iriam, assim que fosse arrebatado, iriam, mas a ressurreição seria no final, né?
Eles Eu acho acreditam que é isso mesmo. que seria de uma forma distinta. Isso. Primeiro um, depois outro, mas na verdade não. Todos, né? Todos vão ser No juntos. caso, aqueles que estão mortos, segundo Paulo, Uhum. vai alcançar a incorruptibilidade, que o seu corpo será também transformado, e os que já estão vivos, seu corpo também será transformado. Nesse momento do arrebatamento. Nesse momento, os dois partem, Sim. de uma só vez. Tá? Não é como a revelação de uma certa denominação aí que o Senhor me revela que você vai partir primeiro no arrebatamento. Você vai primeiro. Você. É você. Então, não é assim. É em conjunto, né, irmãos? Por que em conjunto? Porque é uma noiva. Não é várias noivas, é uma noiva. É um corpo. É um corpo, uma noiva, um corpo, um noivo. Né? Então, é tudo junto, como uma única família. Tiago, mas no caso, por um exemplo, porque realmente eu sou falha nessa questão da escatologia mesmo. No caso, por exemplo, assim, a gente sabe que Cristo vem salvando desde o princípio. Né? Desde o princípio, Cristo vem salvando. Ele veio salvando através das expiações. Cristo vem salvando desde o princípio. Né? Desde o princípio da humanidade, Cristo vem salvando. Mas, por um exemplo, os irmãos que partiram, vou colocar aí no período da igreja primitiva, né? Os corpos não deve ter nem mais ossado, digamos assim. Sim. Então, no caso, quando essa trombeta ressoar, como que vai suceder o arrebatamento? Então, eu estou entendendo. Entendeu ou não? Eu estou entendendo. Por exemplo, os santos que morreram em Cristo, que foram queimados, né, irmão? Foram afogados. Que foram transformados em cinza, em poeira. Como que isso vai acontecer? Os santos que tiveram seus corpos repartidos, um enterrado num canto, enterrado no outro. Irmãos, você tem que crer que Deus ele tem poder suficiente para trazer à existência aquilo que não existe. Não, né? Então, não vai ser difícil para Deus Ele administrar isso aí. Amém. Seria mais ou menos igual aquela questão que o mar daria os seus mortos? Seria uma questão tipo assim, por exemplo, quem morreu afogado, quem morreu queimado, quem morreu dilacerado, seria algo nessa linha ou não? Eu acredito. Então, eu acho que isso já está em outra parte, né? Não, o mar devolveu os seus mortos. Isso, eu estou dizendo no seguinte sentido, Tiago. Por exemplo, a pessoa, por exemplo, ele morreu afogado, o corpo dele não foi encontrado, suponhamos, mas ele morreu salvo em Cristo. Sim. Entendeu? Por exemplo, assim, o corpo dele, que no caso é um corpo glorificado, não fica perdido. No caso Não fica perdido. Aonde estiver, vai ter que surgir. Entendi. Se estiver no mar, né? O corpo perdido no mar, o mar vai ter que devolver os seus mortos. Isso. É nesse sentido que eu disse essa Isso. passagem. Aí sim. Por exemplo, a pessoa escondida dentro de uma pedra também tem que devolver. Aonde estiver, o corpo vai ter que sair. Entendi. E para Deus não vai ser impossível ou difícil isso de fazer. Dá um exemplo. Aí não dá, né, irmão? Estamos falando de uma coisa que é para Deus. Né? Uma coisa que é para Deus. Então vamos lá? Vamos. Então foi Cristo que nos prometeu isso quando Ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aqui tem uma questão difícil, irmão. Eu não vou entrar. Inclusive eu mandei para a missionária Adriana, para o pastor Rod também. Vocês estão me devendo essa. Qual que foi, Tiago? Eu não percebi. Essa é uma questão aqui, por exemplo. Vou deixar para vocês pensar. Foi aquela pergunta que você me enviou na quinta? Isso. Perdão, Tiago. Estou te devendo. Então, olha só, Jesus ele prometeu, né? Ele prometeu que ele iria. E ele prometeu também que ele retornaria. Ou seja, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa promessa tem mais de 2000 anos. Né? Os irmãos creem nisso? Amém. Amém. A essência da nossa esperança. Eu ia deixar alguma coisa para pensar, mas vamos encaminhar. Muitos desejam chegar ao céu andando na rua de ouro
e de cristal, comer do fruto da árvore da vida e habitar na nova Jerusalém. Mas a essência da nossa esperança não pode ser focada no lugar para onde vamos, mas sim em quem nos conduzirá a este local. Então, irmãos, não vá para o céu, né, somente por causa da rua de ouro, por causa do cristal, vá por causa da essência do Criador, por causa do próprio Deus, né? É isso que estamos aprendendo aqui. A palavra de Deus sempre foi enfática nisso. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A essência da nossa esperança é estar juntamente com Cristo para sempre estar. Esta deve ser a primeira prioridade do cristão. Até citei um pouco na última aula, que tipo assim, o que salva o homem, o que vai salvar o homem, praticamente é a misericórdia do Senhor. O que acontece? Bondade não salva o homem. É um complemento. A pessoa tem que ser boa, né? Só que o que vai salvar a pessoa é aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da vida. Porque bondade, irmãos, tipo assim, os pregadores falam, e é verdade, o inferno está cheio de bondade. Né? Tem pessoas lá no inferno que foi caridosas, né, que deu cesta básica, lá no inferno tem pessoas, né, que pegou tal. O centro da nossa salvação é Cristo, né? Porque o que acontece? Por isso que alguns pregadores falam, né, e dizem assim, que naquele último dia, né, vai ter muita surpresa. Porque a misericórdia de Deus, porque todos nós somos pecadores. Sim. Todos nós somos pecadores, né? Uma coisa. O centro da nossa salvação é Cristo. Sim. Só que a gente só pode afirmar isso se a gente acreditar que tudo que está escrito aqui é verdade. Sim. Né? Lembrando que isso aqui é uma tradução. Então, quando nós dizemos que a palavra de Deus ela é totalmente verdade, nós estamos falando da palavra inspirada. Porque a tradução ela pode ter dificuldade de erro, mas a palavra inspirada ela não tem erro. Entende? Sim. Porque a palavra ela não tem erro, porque Jesus não tem erro. Jesus é a palavra. Se você começar a acreditar que a palavra ela tem erros, então automaticamente você vai ter que inferir que Jesus também tem algum erro, porque Jesus e a palavra, eles andam juntos. E mesmo os erros que tem aí de pessoas que cometeram, foi Deus querendo falar para alguma coisa dele. É igual, tipo assim, Sansão errou. Tem alguns teólogos... Foi nesse sentido que ele quis dizer. Foi no sentido da literatura. Sim. Mesmo, eu estou falando assim, mesmo o erro de pessoas que eu uma vez estava conversando com um teólogo, ele falou assim, a Bíblia Sagrada, ela não é totalmente inspirada. Eu falei assim, não, ela é totalmente inspirada. Não, é porque que Deus escreveu esse tanto de erro aqui de pessoas. Mas aí eu fui e expliquei para ele, para exemplificar, para dar exemplo para a nossa vida, para a gente não cair nos mesmos erros que essas pessoas caíram. Né? Aí ele parou e ficou pensando assim, mas o que acontece? Mesmo os erros de pessoas que tem aqui, é Deus falando para a nossa vida. Sim. Né? É sempre Deus mostrando que o homem não pode se salvar. Se nós não crermos que si a Bíblia, né, no caso, é a palavra de Deus, então a nossa fé seria vazia. Seria vazia. Na verdade, ela seria vã. É claro que a gente entende que a Bíblia não foi escrita em português. Isso daí todo mundo sabe disso, né? Jesus não era brasileiro, Paulo não era. Então a gente entende isso. Agora, por exemplo, às vezes, algumas pessoas, na questão da literatura que eu estou dizendo, algumas pessoas atribuem títulos à palavra de Deus. Título não é palavra. No caso das epígrafes. Isso, entendeu? É igual, por exemplo, não sei se os irmãos usam essa, a gente tem muito costume de usar a tradução corrigida fiel, que é uma muito próxima, né? Mas tem aquela da linguagem de hoje. Rapaz do céu, e quando você pega, você fala assim, não, por exemplo, eles lá dizem no título que
Eliseu que adivinhou, né? Que o Não. profeta Eliseu é adivinho. Adivinha, Né? Profeta, como diz Eduardo Reis, profeta ele pode ser qualquer coisa, menos adivinho. Deus não trabalha com adivinhações. Então, no sentido assim da Bíblia Sagrada, a gente tem que entender o seguinte, aquela questão de títulos, né? Tem gente, eu não gosto de teologia, teologia é coisa do inimigo. Então, ele vai ter que usar uma Bíblia no sentido de pergaminho, porque foi justamente para melhor manusear, você foi dividido em capítulos, em versículos e até mesmo entre o título. Mas o título, ele não faz parte, no caso da palavra, né? Título é a questão do homem. A palavra é inspirada. Eu já peguei uma Bíblia, linguagem de hoje, que estava escrito assim, Elias foi arrebatado no título, e Elias foi arrebatado no carro de fogo. E não foi no carro de fogo, Elias foi arrebatado, né, praticamente no redemoinho. Né? Então, realmente as pessoas às vezes elas confundem muito isso com a epígrafe do texto, no caso do título, né, que o próprio autor dá para o texto, eles confundem, pensam que isso é a palavra inspirada, mas não é. Então, um exemplo disso é o que a missionária Adriana falou com respeito a Eliseu adivinhar. Eliseu, ele poderia ter feito tudo, menos adivinhar. Né? Porque a adivinhação está mais ligada à feitiçaria. Um outro exemplo, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Aqui na língua latina, pródigo é aquele que gasta dissolutamente, né? Sem refletir. Mas na língua original, pródigo quer dizer generoso. Porque no caso ali seria o único Ou generoso seja, o pai. não é nem os dois filhos, é apenas o pai. Deveria ser a parábola do pai generoso. Então, tem muitos exemplos, né, que nós podemos citar. Então, Jesus é o nosso centro da fé. E nós podemos afirmar isso crendo que a palavra de Deus ela é infalível. Amém. Amém, irmãos? Inerrante, infalível. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós vamos ter que falar coisas como, por exemplo, toda religião salva. Isso é frase de quem já não acredita mais na inspiração da Bíblia. Né? Toda religião salva. Jesus não vem apenas pelo cristianismo. São frases de pessoas que já... Lembrando que não adianta aceitar Jesus e ter outra pessoa que adora. Você tem que colocar Jesus como um único e suficiente Salvador. É isso aí. Então, conclusão. A noiva do Cordeiro aguarda ansiosa o seu encontro com o noivo. Mas enquanto isso, ela deve estar preparada para este encontro. Tudo ao nosso redor somente reafirma que Cristo brevemente virá. Cabe a nós somente estarmos preparados para este grande encontro. E você, está preparado? Glória a Deus. Vamos tentar responder esse questionário rapidamente. A respeito do arrebatamento da igreja, responda. O que significa o princípio das dores? Terremoto, fome, peste, guerra, tudo isso aí? Alguém sugere outra? Posso responder? Pode. Neste texto, seu significador de quatro contrações iniciais do quadro. Em linhas gerais, ao expressar tudo o que aconteceria, seria o princípio das dores. Ele estava alertando que todos os sinais não seriam o final consumado, mas o aviso de que o fim estava acontecendo. Ou seja, a Adriana respondeu o que é e o Robson falou que tem dentro. Sim. Então, vamos lá. É nós, Robson. Vai dividir a nota. O princípio das dores já é a grande tribulação, irmãos? Não. Ok. Como se divide os sinais na sociedade? Vocês lembram? Foi o que o pastor Robert falou. E foi o quê? Guerras, fomes, epidemias, a multiplicação da ciência. Qual o significado da palavra arrebatamento, irmão? É mais fácil, né? Arrancar. Eu achei que ele ia dar o original, que é raptazo, que é o mesmo que Arpazo, né? Tem três: parousia, arpazo e tem outro. Significa arrebatamento. Arrebatamento é arrancar com força, né, irmão? E tem um exemplo disso lá na carta de Judas, né? Esse Judas aqui, lógico que não é o Judas que suicidou, né, irmão?
E diz assim: arranca alguns com força, salvai alguns arrebatando do fogo, ou seja, arranque, né, a pessoa da situação que ela está vivendo lá de não salva. Quinto, qual a essência da nossa esperança? Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agradeço por dar, recebe o servo do Senhor, pastor Robson. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, vamos nos colocar sobre os nossos pés nesta hora em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer um momento de oração ao Senhor. Amém? Glória a vós, nosso irmão Igor Moreira vai estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Só um momento. A nossa Santa Ceia seria hoje. Isso, irmãos, olha, a Santa Ceia seria hoje. Só que estava dando tempo chuvoso demais. Eu falei assim, vai acabar que não vai quase ninguém na escola. Dia domingo que vem, irmãos, é dia dos pais. Tem muita gente que acredita que vai querer passar com os pais, né? A escola bíblica vai ter a escola bíblica normalmente, mas eu acredito que vai ter algum ou outro vai ir, né, ficar com os pais. Então, a nossa Santa Ceia esse mês vai ficar para o terceiro domingo, amém? Não sei ser o próximo domingo ou outro domingo, praticamente nós vamos ter a Santa Ceia, amém? Oremos ao Senhor Deus. Ó Deus, querido Deus amado, Deus fiel ao Pai. Meu Deus, neste momento nós queremos orar ao Senhor. Meu Deus, nós queremos bendizer, exaltar a Tua santa presença, meu Jesus. Meu Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor joga por terra, meu Deus, com toda a fúria do inimigo, toda obra do adversário, meu Deus. Ó Pai, começa a lançar por terra agora, meu Deus, para a glória do nome do Senhor, nos enche da Tua unção, meu Pai, nos enche do conhecimento da Tua palavra, meu Deus, é para a glória do Teu santíssimo nome, meu Deus, abra nossa mente, meu Deus, com respeito, meu Deus, a palavra do Senhor, meu Pai, nós oramos, desde já agradecendo em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Jesus, louve o Senhor nesta hora, amém? Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, não tardará, vamos para lá. Eu quero me preparar, pois logo vamos subir. Vamos subir e quero junto a você lá no céu. Aleluia! Conversar com Jesus. Oh meu Deus, aleluia! Eu quero me preparar, pois logo vamos subir.